Primeiramente, muito obrigado por todos terem vindo, né? Muito obrigado ao Pacheco, a Daniela, ao pastor Cláudio, ao André, Padre Domingos, Jorge, que eu conheci hoje pessoalmente, a Magali, a Márcia e o professor José Cláudio. Então, esse encontro aqui a gente já está há um tempo tentando marcar, com o Padre Domingos, com a Magali, já vem discutindo, brigando, tentando organizar um dia e finalmente conseguimos, né, esse dia. Primeiramente, eu só queria fazer uma breve apresentação, porque o principal é a gente escutar vocês. Nós somos um coletivo que se chama Templo Cultural. A gente se organiza desde 2014 aqui em Xerém, na perspectiva do diálogo interreligioso. Então, esse coletivo ele surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado em música e foi mudando de características ao longo do tempo. E a gente vem promovendo algumas atividades da promoção do combate à intolerância religiosa aqui na região e em outras áreas, através de pesquisas de opinião, também de debates públicos, como falar sobre a infância na religião, sobre a música. E a gente teve contato com alguns arquivos da PET há uns 3 anos atrás, começamos a estudar alguns aspectos e a gente viu muitas semelhanças, inclusive, com o nosso grupo, com o formato do debate horizontal, da ideia de um objetivo construído de forma coletiva, e a gente achou que seria fundamental conversar sobre isso com vocês e com o passar do tempo também que a gente pudesse fazer um registro para divulgar, para que as pessoas conhecessem essa experiência que não tem tanto arquivo escrito, também audiovisual sobre esse tema. Basicamente, acho que o que chama muita atenção na PET, né, especificamente, é que era, pelo que eu entendo, nos anos 80 já tem esse movimento de trabalhar de alguma maneira tentar acompanhar ou suprir alguma necessidade dos trabalhadores do campo. Mas a PET ela tem a característica de ser ecumênica, né? A pastoral da terra ela já existe de uma época um pouco antes da proposta da PET, mas aqui não foi exatamente a pastoral como existia em outros lugares do Brasil. E isso se destacou assim para a gente. Eu estava até conversando com a minha orientadora um dia desse, e ela falou que realmente isso é uma peculiaridade da região. E aí a gente que já estava mexendo com a religiosidade, acha assim, imprescindível ouvir de vocês como começa essa experiência. Então, assim, eu nem vou me atrever a tentar definir, porque o que vocês têm a falar é o que a gente vai aprender hoje. Então, eu queria convidar vocês para virem aqui falar para a gente sobre a PET. Pode vir todo mundo, né? Vou chamar a sentar aqui. Então, só antes da gente começar, eu trouxe 3 imagens aqui para vocês darem uma olhada e talvez... Acho que a gente pode fazer depois sobre essas imagens. Primeiro vamos apresentar, depois a gente comenta sobre as imagens. Então, eu queria começar com a Magali, e aí a gente pode... Vocês se articulam ou eu posso apresentar, tanto faz. Só queria que antes de vocês falassem, por favor, fizessem uma breve apresentação. Boa tarde, meu nome é Magali, sou Magali Cunha, eu sou professora na área de comunicação, eu estudo comunicação e religiões e tenho já há muitos anos não só trabalhado na docência como também nas pesquisas nessa área e também sou jornalista, né? Tenho uma
coluna na revista Carta Capital. Se vocês quiserem visitar o site, às quartas-feiras tem textos meus lá, numa coluna chamada Diálogos da Fé. E tenho parte dessa história, né? Minha história não é tanto com a PET. Eu vou até deixar a história da PET para os meus amigos que estão aqui na mesa. Minha história é com a Baixada Fluminense, né? Eu me casei com um pastor, que aqui está. Em 86 a gente se casou. Quando a gente se casou, o Cláudio já era pastor em São João do Meriti. E nós viemos casados, então, morar em Duque de Caxias. E fiz um mergulho muito intenso na pastoral ecumênica que acontecia aqui e que era chamada de Baixada Livre. Era um movimento dentro da Igreja Metodista, com metodistas, coordenado pelo pastor Luque Silva, e era um trabalho que era realizado um evento anual de articulação e agregação de metodistas, quando católicos, também pessoas de outras igrejas se juntavam nesse grande evento. Tinha sempre um tema, né? Então a gente fazia uma celebração, sentava para estudar aquele tema, e durante o ano muitas outras coisas aconteciam nas comunidades, cursos de formação, tinha um trabalho com saúde popular, tinha muita coisa que acontecia naquela época. E quando eu vim morar aqui, então mergulhei de cabeça colaborando na parte de educação popular, e a PET era parte dessas atividades que os metodistas realizavam junto com a Igreja Católica. Então, com católicos era Dom Mauro Morelli, o bispo aqui na época, e eu conheci a PET por intermédio dessa atividade do Baixada Livre, né? E as pessoas da PET, a Dona Mariazinha sempre estava presente nos Baixadas Livres para contar a história do que a PET estava fazendo, estimular. Então, era uma oportunidade muito bonita. Então, seguindo aqui o roteiro, né, que o Arthur colocou para a nossa reunião, a minha fala, que é a primeira fala introdutória, é para a gente justamente pensar nesse termo ecumênica. O que significa isso, né? Eu aqui falei do Baixada Livre, um projeto ecumênico aqui na Baixada Fluminense. Então, o termo ecumênico vem de um princípio. É um princípio que é bíblico, que é teológico, que é o princípio da unidade e da cooperação entre os grupos religiosos, principalmente cristãos, que tem relação com toda a terra habitada. Oikomene é uma palavra grega, oikomene, que significa toda a terra habitada. É o desejo de Deus que toda a terra habitada tenha harmonia, tenha respeito, tenha diálogo, que os conflitos não deixem de existir, porque eles sempre vão existir, as tensões, os conflitos, mas que eles sejam superados no diálogo, na harmonia, no respeito. Então, ecumenismo é esse princípio que está na perspectiva bíblica, muito especialmente, de que haja esse respeito, de que haja esse diálogo. Quando a gente vai à Bíblia, há muito conflito, há muita disputa, né? Todo mundo se lembra da passagem do Evangelho que chega a mãe lá os discípulos de Jesus falando: põe um na direita, outro na esquerda, para sentar do seu lado. E aí outros discípulos falam: pera lá. Aí já havia murmuração, já havia confusão. Quer dizer, mesmo entre os discípulos de Jesus, já havia tensão, já havia disputa. Quando a igreja se estabelece, teve que haver um concílio da igreja primeiro para resolver um problema, uma disputa: tem que ser circuncidado, não tem que ser circuncidado. Quer dizer, já mesmo entre os seguidores de Jesus, já havia tensões, já havia disputas, mas o princípio estava sempre ali. Olha, é com diálogo, é com concílio. Concílio quer dizer o espaço de conciliação, né? Então, já havia essa perspectiva desde sempre, e esse princípio vem acompanhando muito especialmente a vida das igrejas. E acontece que num dado momento da história das igrejas, principalmente aí no século XVIII, até entrar aí nas primeiras décadas do século XX, as igrejas evangélicas,
as chamadas igrejas protestantes, começaram a enviar missionários para se espalhar pelo mundo. A gente chama de a expansão missionária. A Igreja Católica já fazia isso com os jesuítas desde a Companhia de Jesus, desde muito cedo, já fazia um amplo trabalho missionário desde o século XVI em diante, né? E já havia muito trabalho missionário católico, mas os evangélicos vão ter esse boom da missão depois do século XVIII, entrando no XIX, pelo XX. E havia muitas sociedades missionárias evangélicas espalhadas pelo mundo. E alguns missionários ficaram muito sensíveis, porque eles chegavam nos lugares, nas cidades, e numa mesma rua tinha 2, 3 igrejas. A gente nunca viu isso, né? Isso é do século XIX. Porque todo mundo chegava para fazer missão numa cidade, aí fundava a igreja, tinha lá, na mesma rua. E aí alguns missionários, sensíveis a isso, começavam a perguntar: isso é um bom testemunho, né? Que Cristo é esse que a gente está apresentando para o mundo? Que cada um tem o seu, cada um funda a sua igreja e ninguém conversa com ninguém. E esses missionários começaram a questionar isso e começaram a promover encontros entre esses missionários para pensar: como é que a gente pode fazer para não ser um mau testemunho? Né? Como é que a gente pode fazer para testemunhar um Cristo que seja um, que não seja um Cristo em pedacinhos, que cada um tem o seu e apresenta o seu Cristo de uma forma? E aí foram nascendo uma série de experiências entre esses missionários, entre jovens estudantes que estavam nas universidades da época e também queriam se juntar, mesmo sendo de grupos diferentes, de igrejas diferentes, para pensar como é que podiam fazer coisas juntos e em cooperação e respeito. E foi nascendo, e isso estou falando do século XIX, quase na virada para o XX, o que se chamou então de movimento ecumênico. Nesse movimento dessa oikomene, da terra inteira, de toda a terra habitada, que pudesse haver então essa harmonia e não disputa e não conflito. Então esses cristãos começam a fazer esse monte, aí a gente poderia ficar aqui a tarde inteira só contando essas histórias das conferências, dos trabalhos com jovens, dos trabalhos de mulheres, das coisas que foram emergindo ali. Então, o movimento ecumênico nasce com as igrejas protestantes, com as igrejas evangélicas, no século XIX. Houve uma grande conferência, que foi a primeira, que reuniu quase todas as igrejas protestantes que existiam, em 1910, lá na Escócia. Foi a primeira grande conferência de missionários. Os historiadores entendem que esse é um marco do movimento ecumênico. 1910, a primeira vez que as igrejas sentaram oficialmente para pensar a missão. A Igreja Católica foi convidada, mas não quis participar. A Igreja Católica, naquele momento, era muito fechada, não havia ecumenismo, essa palavra nem era considerada. A Igreja Católica chegou muito atrasada nesse movimento. Esse movimento começou lá no século XIX. A Igreja Católica vai entrar no movimento ecumênico depois do Vaticano II. Vaticano II, 1962 a 65, vai ser aquele concílio da igreja que vai estimular a igreja a ver as outras igrejas como irmãs. E cria, então, o pontificado ecumênico, né? Que é o pontificado que vai cuidar, na Igreja Católica, da participação da igreja no movimento ecumênico. Então, o movimento ecumênico, ele nasce evangélico, protestante, se estabelece via missão, via trabalho com juventude, um monte de atividades, até chegar em 1948 com a fundação do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, que é a reunião de todas as denominações que abraçaram essa causa da unidade, da harmonia. A Igreja Católica não aceitou ser parte do Conselho Mundial de Igrejas, ela também continua não sendo membro, mas atua como observadora, é convidada sempre, desde o Vaticano II, então, a Igreja Católica participa das atividades do Conselho Mundial de Igrejas como observadora, não como um membro pleno. E o movimento ecumênico continua, tem uma imagem muito bonita,
do movimento ecumênico como um rio, né? A gente imagina assim, é um rio correndo. Para esse rio existir várias nascentes desse rio, tipo a nascente da missão, a nascente dos jovens, a nascente de tantos movimentos outros, e a Igreja Católica seria também um braço desse rio, e esse rio continua correndo até hoje com uma série de iniciativas de articulação das igrejas, e aí não só das igrejas, né? Num dado momento da história as igrejas pensam, mas tem gente que tem fé, não é cristão, mas pode estar junto com a gente também. E aí surge uma perspectiva que é do diálogo interreligioso, que vai surgir com força nos anos 70 e vai ganhando corpo. Hoje em dia nem se fala mais só em diálogo interreligioso, não. Fala-se em diálogo e cooperação interreligiosa. Que não é só conversar, a gente tem coisa para fazer também, né? Essa conversa tem que gerar coisas, atitudes, ações, né? Principalmente no mundo que precisa de tanta paz e há tantas controvérsias envolvendo as próprias religiões. Então, para terminar então essa introdução, a gente aí localiza a pastoral ecumênica da Terra, que vem com essa marca ecumênica. Ela também é água desse rio, ela também trouxe a contribuição dela para esse rio, reunindo principalmente católicos e metodistas aqui da nossa região de Duque de Caxias, na área rural de Duque de Caxias. Luciana já mencionou, já havia trabalhos da Pastoral da Terra Católica desde muito antes disso, mas a Pastoral da Terra aqui teve esse carimbo dela não ser católica tão só, mas ser ecumênica, porque trazia essa perspectiva de outros irmãos e irmãs de fé e que viam a possibilidade do cuidado e da luta pela terra como um objetivo cristão, como uma coisa que os cristãos poderiam estar fazendo juntos e juntas aqui. Então essa marca ecumênica vai determinar os anos 80 aí da Pastoral da Terra. Os anos 80 são bastante significativos para o Brasil, né? A gente estava saindo da ditadura militar, também um momento em que aí uma outra história que outro dia a gente vem aqui e conta, né? O movimento ecumênico do Brasil, que existia desde o início do século XX, foi muito reprimido durante a ditadura. A Confederação Evangélica do Brasil, que era uma articulação de evangélicos, foi fechada, houve gente presa, exilada, torturada e morta, e que eram cristãos ligados ao movimento ecumênico nessa época, e que sofreram essa repressão. Então os anos 80 representam a retomada do movimento ecumênico, que tinha ficado muito enfraquecido pela perseguição. Então surge o Conselho Nacional de Igrejas, o CONIC, nesse período, também o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI, e a Pastoral Ecumênica da Terra vem com essa força dessa retomada, da redemocratização, dos espaços que estavam sendo ocupados por cristãos naquele momento, vendo as possibilidades de um Brasil novo, né, de uma Baixada Fluminense nova naquele momento. E aí os detalhes vêm aí com os meus amigos que estão aqui perto de mim. Mas como introdução, então, fica esse sentido do ecumênica, que é esse carimbo que a Pastoral da Terra em Duque de Caxias, na região rural de Duque de Caxias, vai carregar com ela, essa marca que vai diferenciar, porque é um trabalho que foi feito em respeito, diálogo e cooperação entre cristãos aqui naquele momento, particularmente metodistas e católicos. Um belo testemunho que foi dado para aquele Brasil que estava sendo reconstruído. Boa tarde. Eu estou muito contente de estar aqui, né? O Arthur já falou meu nome, Cláudio Ribeiro. Eu sou pastor da Igreja Metodista, né? E queria, nessa tarde de hoje, compartilhar com vocês assim um pouco da minha história. Eu cochichei com o Domingos aqui, Rio, né? Que o Arthur falou assim, fiz uma pesquisa histórica, né? E aí eu falei, Domingos, você já está virando
pesquisa histórica. Isso dá um certo medo na gente, não por sermos, estamos em destaque, mas é a idade mesmo, né? É a idade. E eu estou muito contente de estar aqui, porque eu vejo essa iniciativa da juventude, de outras pessoas, de trazer esses elos, né? E eu sou muito grato a Deus por toda a experiência que eu tive aqui em Duque de Caxias, né? Eu, muito novinho, com 21 anos na época, a convite do pastor Melquias Silva, que já foi citado aqui, né? Que era um tipo de ajudante do bispo metodista, né? Aqui na área de Caxias, né? No distrito, nós chamávamos Distrito da Baixada Fluminense, nos convidou, né? Jorge também, uma equipe de uns 10 jovens, né? Eram jovens seminaristas, né? Já se formando, para sermos pastores aqui, né? E eu trabalhei por 18 anos em São João do Meriti, inicialmente, né? Magali falou, em Paqueraruama. Experiência muito bacana também ecumênica, assim, no sentido do diálogo, né? Eu me recordo que lá o padre de Paqueraruama era o padre Marcos. Ele era um belga, grandão, você lembra dele, Domingos, né? Trabalhava na pastoral operária, depois ele foi para a Arquidiocese do Rio. E o pastor Marcos, Padre Marcos, ele confunde, o Padre Marcos, ele participou da celebração do nosso casamento, meu e da Magali, né? Também celebrado pelo Jorge, pastoras, metodistas e tal, e o Padre Marcos, né? E aquilo para a nossa igreja foi um negócio assim, né? Fantástico, todo mundo, o padre estava lá, quer dizer, eu crente que eles iam ficar falando de mim, da Magali, né? A noiva, e falaram mais do padre do que da noiva, né? E do noivo. Mas tudo bem, a gente ficou contente assim mesmo, porque foi um testemunho bonito ali, né? E a gente quis passar isso para o nosso filho. Ele está com 18 anos, quando ele nasceu, né? E foi batizado, ele nasceu bem depois, assim, 15 anos depois, ele foi batizado. Aí nós convidamos o que era muito meu colega próximo, o padre Marcos Santana. Alguém conhece o Marcos Santana aqui, né? Ele foi padre aqui, né? Em Xerém também, né? Ou não? Foi mais lá no 25, né? E aí foi a mesma coisa, né? Foi já em Duque de Caxias, lá no Dr. Laureano, né? Onde o padre Domingos também trabalhou, né? E todo mundo ficou maravilhado, né? Com a presença do Marcos Santana, naquele momento de batismo, né? E eu estava mudando para São Paulo, nós estávamos mudando para São Paulo, e um grupinho falou assim: pastor, já que o senhor está indo para São Paulo, o senhor podia deixar o padre Marcos aqui no seu lugar. Eu falei, poxa, eu pensei que vocês estavam chorando, que eu estava indo embora, não, eu já estou até arrumando o outro no meu lugar. Eu falei, vou falar com o bispo, né? Quem sabe o seu bispo vai aceitar. Então, são coisas muito bonitas que eu acho que ficam. Tem a parte política que nós vamos falar aqui, Magali já falou, em certo sentido, né? O que significa o ecumênico, né? Na sua dimensão concreta da vida, os desafios políticos que estão envolvidos aí, a questão da terra no Brasil, né? Que é a coisa mais política que essa, né? Então tem uma série de coisas políticas, mas tem um outro lado muito bonito, que é o lado do humano, né? Das relações humanas, das aproximações, coisas que ficam na vida da gente que a gente não esquece. Por exemplo, eu falei do pastor Melquias, né? Que marcou a nossa vida, o ministério, né? A forma de ver o mundo, né? Mas também Dom Mauro Morelli, bispo católico. Estive com ele agora em julho, lá em Belo Horizonte, eu fiquei muito feliz, né? E você vê o Dom Mauro Morelli, não sei a idade dele, deve estar avançada, eu fui me apresentar, né? Assim, que eu fazia um tempo eu não vi, era o pastor Cláudio, lá de Caxias, pastor Cláudio, e a Magali, como vai? Achei muito interessante, né? Ele lembrar assim, né? Eu imaginei que... Então, essas coisas. Da Pastoral da Terra, que eu não participei assim diretamente, né? Porque eu era da área urbana lá de São João, Caxias, fui pastor no Gramacho também, né? Mas a gente acompanhava pela partilha que o Jorge fazia, o pastor Melquias fazia, na equipe de pastores, né? E também no encontro Baixada Livre, como ela falou, né?
É o testemunho da Mariazinha, né, que era muito querida, né, liderança aqui da comunidade católica, né, e que se foi tão precocemente, assim, marcou muito, né. Eu me lembro que o dia que ela faleceu, e chegou a notícia, né, poxa, foi tão triste, tudo, e eu fui sair de casa, e a chave de casa, eu acho que não sumiu, não tinha como sair de casa. E eu queria tanto ir, aí eu fui gritando até que alguém escutou no prédio, e aí eu falei, chama um chaveiro. E aí o chaveiro veio e me cobrou caríssimo, né? Para ir em casa, abrir assim, é caríssimo, né? E quando eu cheguei, ali estava aquela despedida da Mariazinha e ficou aquele testemunho muito bonito dela, tá? Eu acho que é uma pessoa assim que a gente deveria resgatar, sabe, o seu testemunho de vida, as imagens que tem, fotografias, fazer um vídeo, né? Porque ninguém mais quer fotografia, mas bota aí as fotografias, acho que vale a pena, sabe? E da parte da Igreja Metodista, o irmão Catita, que é evangelista, José Evangelista, cujos filhos são muito amigos nossos, né? E tudo são importantes também. Então, eu agradeço muito a Deus por esses testemunhos, assim, né? De pessoas que marcaram a minha vida. Desse tempo, eu quero muito rapidamente lembrar para vocês, especialmente a turma mais nova, né? Assim, coisas que me marcaram, que é do Baixada Livre, né? Que a Magali falou, que está relacionado a PET e que era importante para nós, além desse dado do ecumenismo, né? Mas primeiro, que a fé ela tem que sempre estar de mãos dadas com a vida, né? Não pode ser uma fé lá, alienada e tal, como a gente vê tanto hoje, né? A fé tem que estar relacionada a tudo que é de concreto, seja a dimensão do trabalho, a dimensão da família, a parte econômica, a parte política. Isso é muito importante. E eu aprendi isso aqui, aprendi com as pessoas e gosto sempre de compartilhar. Um segundo ponto é a palavra de Deus, né? A Bíblia. Que a gente vem daquele momento, né? Ainda mais nas igrejas evangélicas, vocês sabem disso, né? É a minha Bíblia, o meu versículozinho, a minha leitura individual ali com Deus. Claro que isso é importante, ninguém tem dúvida disso, né? Mas a Bíblia, se ela não ilumina, né, a vida, e se a vida não ilumina a Bíblia, que valor tem? Isso eu também aprendi aqui, né, nesse movimento, foi muito bacana. Quer dizer, primeiro o fato da vida, né? Mostrar alguma coisa que está acontecendo com a gente, e a gente lê a Bíblia e aí vai tendo uma mútua iluminação, né? Uma terceira coisa muito bacana, não sei se o Domingos e o Jorge vão concordar comigo em relação a PET, eu não conheço bem, mas no Baixada Livre a gente utilizava muito, que é a importância de uma igreja que seja formada pelo povo de Deus de modo geral, e não assim fechado no pastor, no padre, né? Quer dizer, o protagonismo dos leigos, né? Ou o sacerdócio universal de todos os crentes, como se diz na teologia protestante, né? Quer dizer, o membro da igreja podendo falar, ter voz, participar, né? E não ficar na dependência do padre ou do pastor. Isso era muito importante para nós, e hoje a gente está vendo que isso está voltando, né? Assim, que é aquele clericalismo. Por fim, muito ligado, dois pontos ainda rapidamente, a ideia assim, de uma comunidade de iguais. Isso, nossa, eu acho de um valor profundo. Então a gente tinha assim, a pastoral da juventude, pastoral de combate ao racismo. Quer dizer, quantas vezes a gente vê na igreja metodista, nossa, né? As pessoas lá no cantinho do meio, não falava nada, né? Não falava nada. Aí a gente falava o seguinte, ó, eu me lembro direitinho, isso eu não estou falando da minha atitude, isso eram as pessoas, o movimento que nós fazíamos, né? E a gente ia aprendendo. Eu falei o seguinte, eu vou viajar para o encontro de pastores, a senhora pode fazer a pregação? Irmã Esther, né? Ela, não sei, pastor, não, a senhora pega a Bíblia, escolhe lá e fala do seu testemunho, né? Interessante, né? Porque era sempre assim, o pastor saía, quem ia pregar? Aquele irmão, né, que tinha o automóvel, tinha o carro, né? Ele que, mas é assim, Esther, a irmã Esther, já falecida, lá do Gramacho. Assim, pessoa simples, pouca leitura, tal. Aí eu soube pelos meus informantes que ela escolheu aquele texto bíblico assim,
Deus escondeu certas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos. Que coisa bonita, né? Todo mundo. Então, assim, esse era um anseio. As mulheres, pastoral da mulher, né? Pastoral da mulher, pastora Rosângela, esposa do Jorge, desenvolveu aqui muito bacana com as igrejas, né? E essa ideia da comunidade de iguais. E por último, para terminar, é uma espiritualidade que, isso eu estou falando do Baixada Livre, né? Mas que tem a ver com a PET, tem a ver com a dimensão ecumênica, tem a ver com os desafios para o futuro, também é passado, mas é futuro. Que é uma espiritualidade que a gente percebe Deus caminhando para a gente, sabe assim? Às vezes atrás, empurrando, quando a coisa não anda bem. Às vezes do lado, né, do tipo, vem e tal, né? Mas nunca acima. Sabe essa ideia assim, que Deus está acima de todos, acima de tudo? Não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que Deus está junto, né? Deus caminha, né? E hoje, lamentavelmente, a ideia assim, de um Deus cruel, né? Um Deus arrogante, prepotente, acima de tudo, acima de todos. E a gente percebia, descobriu essa espiritualidade, que Deus estava junto de nós, assim, né? Essa ideia assim. Então eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Assim, da memória que eu tenho dos anos 80, do nosso trabalho, né? Ecumênico, da Baixada Livre e tal, e dizer que nós vamos fazer um evento parecido com esse, tá? Eu ia até brincar com vocês, porque eu vou lá só com segundas intenções, né, Magali? Vai chamar isso de teologia da retribuição, né? Eu dou e vocês também têm que dar, o interesse, né? O interesse humano. Mas é brincadeira. Não, mas de fato tem um interesse, mas não é um interesse mesquinho. É que então a gente não entende como é que Deus age, né? E o Espírito Santo, né? Essa mesma preocupação nós estamos tendo, viu, Arthur? Você sabe disso, acho que o Magali já falou. Nós vamos fazer em março uma conversa assim sobre a memória dos anos 80, né? E aí vocês estão convidados até para dizer para nós, ó, essa memória não tem nada a ver, né? Vocês estão aí, como é que fala? Saudosistas, né? Ou dizer, não tem a ver, tá? Então vai ser dia 7 de março, vai ser lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. Podem anotar aí, vocês vão ter que ir, porque eu vim aqui, agora eu vou comprar. Uma retribuição, né? Cadê o meu pagamento? O meu pagamento é vocês lá. Eu estou brincando, mas é uma forma carinhosa de fazer o convite e gostaria que vocês fossem mesmo para poder dialogar. Tá bom? Muito obrigado. Então, boa tarde. Eu sou o padre Domingos. Sou padre aqui da Diocese de Caxias. Moro atualmente em São João de Meriti. E eu vim para cá como padre, vim como seminarista, depois fui ordenado diácono aqui em Xerém e finalmente ordenado padre. E acabei me envolvendo com a Pastoral da Terra. O natural teria sido o padre Armando, que era o pároco propriamente. Eu era ajudante dele. Mas o Vitor Miracapilho, que agora está retornando ao Brasil, né? Ele tinha sido expulso por causa do envolvimento dele com questões de terra. Quer dizer, tudo surgiu, eu estive lendo esses dias no jornal também, ele se recusou a celebrar uma missa lá por ocasião da ditadura, envolvido com as questões da ditadura, ele se negou a presidir e aí também envolvido com terra. E o expulsaram. E por isso, então, o padre Armando acabou deixando que eu ficasse com a Pastoral da Terra. Eu não tinha muito perfil, não, mas por causa disso eu acabei me envolvendo. É bom lembrar que aqui, como foi falado, já havia uma presença da Igreja Católica no meio dos lavradores, que era a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Havia o Fernando, lembro bem dele, que já tinha uma presença junto aos lavradores, como também de outros grupos aqui do estado do Rio. E o que aconteceu de novo foi que foi criada a Diocese de Duque de Caxias e depois de 6 meses
Padre Armando e eu fomos mandados aqui para a paróquia de Xerém. E aí já viemos sabendo que havia 2 conflitos grandes. Um em Penha-Caixão, onde hoje é o Capivari, ali no Capivari, e outro aqui na fazenda Santo Antônio da Serra. Então havia 2 conflitos chamados então de grilagem de terra. Eu acho engraçado porque nós todos, acho que vocês também éramos muito urbanos, e eu acho que não tínhamos nenhum perfil para trabalhar com os lavradores. Eu sempre me imaginei um padrezinho lá numa favela do Rio de Janeiro e acabei vindo parar em Xerém trabalhar com lavradores. Lembro do Jairo, que era advogado por parte da Igreja Metodista, muito urbano também, e ele um dia visitando uma fazenda, ele viu uma moita de bambu gigante, e ele quis dar uma assim de entendido e falou: puxa, isso aí dá um caldo de cana. Então, nós éramos muito por fora de tudo. Até quando eu comecei a pregar na área rural, eu não sabia nem dar muitos exemplos assim, porque a linguagem era bem diferente. Mas então havia 2 grilagens. Grilagem é quando há documentos falsos, né? Sobre uma terra, e aí as pessoas querem se apropriar dela com base a esses documentos. Isso deixava todo mundo muito inseguro, tanto os moradores de Santo Antônio como também do Capivari. E aí foi por isso que houve essa intenção das 2 igrejas, os 2 bispos. Começou, por sinal, pelos 2 bispos, né? E aí depois nós também, padres e pastor, também assumimos, e houve também essa preocupação de que não fosse algo apenas institucional ou apenas da hierarquia da igreja, mas que envolvesse os membros da igreja, como o pastor Cláudio disse muito bem. É bom lembrar que a sociedade civil não tinha mediações nesses casos de conflito de terra. A mediação era um advogado, geralmente pago pela Igreja Católica ou pertencendo à pastoral da terra, visto que até as pessoas que historicamente se dedicavam a isso, né, os partidos de esquerda, ainda estavam muito temerosos, né, com a perseguição, tudo isso. Então não havia mediações. Hoje a gente fala de Ministério Público, né? Mas vocês podem imaginar que nem isso, né? Eu me lembro quando a primeira advogada do Ministério Público começou a atuar em Caxias, né? Como foi algo novo. Mas era uma época que a sociedade, sobretudo os mais pobres, não tinham mediação nessas lutas, né? E eram lutas grandes, né? Porque era gente que vinha do Rio, vinha com documentação, vinha com advogados e daí por diante. Então, as igrejas, um lema muito importante, eu acho que para a igreja metodista e para a igreja católica, a igreja a serviço da vida, que foi um mote também das igrejas na América Latina, né, na América Central, e isso era muito forte na espiritualidade dessas 2 igrejas e também da juventude. Na época nós éramos jovens também, né? Eu acho engraçado porque o pessoal que foi jovem como eu no início da Diocese de Caxias agora estão coroas, né? Já são sexagenários, mas era uma força muito grande, né? E nós também éramos padres, pastores, jovens, né? E esse empenho, eu não sei, talvez os metodistas não, mas eu falo da minha parte, o Cláudio também não, mas da minha parte, nós éramos muito pouco politizados também. A gente conhecia muito pouco a história das lutas populares antes do golpe militar e depois durante o golpe militar. Eu, pelo menos no meu seminário, eu fui formado no Rio de Janeiro, entrei como garoto, com 13 anos de idade.
E para nós era um tabu falar sobre o envolvimento de outros colegas, de outros seminaristas, né? Nas lutas populares, nas manifestações, toda a história da esquerda, dos partidos, tudo. A gente está, de certa forma, voltando hoje ao clima daquela época, né? Um certo tabu em torno disso. E aqui a história da área rural estava ligada a essa história dos movimentos camponeses mais antigos, tudo isso. Eu acho que depois Cláudio vai falar disso melhor. Bem, quer dizer, Xerém não só tinha esses conflitos, mas tinha uma história que precisava ser resgatada. Eu acho que quem nos abriu os olhos foi a assessoria, sobretudo da Igreja Metodista, nos abriu os olhos para isso. Havia uma história da região que ou não era conhecida ou se fazia a questão de ser esquecida mesmo, né? Mesmo e sobretudo talvez no meio católico. Então havia uma história e havia gente na área rural que participou ativamente dessa história, então havia um desejo também de resgatar. Como eu disse, nós não queríamos que fosse uma pastoral apenas de agentes, não, mas que envolvesse os membros da igreja. E daí a importância do Cativa, da Mariazinha e tantos outros nomes de pessoas, a Dona Lourdes de Santo Antônio, né? Tanta gente, Sebastião da Igreja Velha, muita gente mesmo. Seu Luís, que agora deve estar velhinho já. Então, também não queríamos que fosse uma história só das lideranças da igreja, mas que fosse o membro comum da igreja. E daí o nosso trabalho era muito trabalhoso também, porque exigia muita reunião entre nós, conversar muito, como fazer o encontro, como convidar as pessoas, envolvia muita visita, muita conversa, tudo isso. Essas conversas, esse envolvimento de pessoas incluía os membros da igreja, também alguns membros da área rural. Queria lembrar aqui Antônio Salviano, né? Que era o pai de Santo. Era isso mesmo? Eu estou enganado. Eu me lembro do Antônio lá de São Lourenço, por ali. Salviano, acho que é isso mesmo. Me lembro de uma igreja, de um centro de um terreno de Umbanda. Então, havia a conversa com os membros das igrejas evangélicas, sobretudo a Igreja Assembleia de Deus, que estava mais presente na área rural e cuja presidência estava aqui, fora da área rural, né? Uma presidência forte, que era o pastor... Qual o nome? Ele ficou, né? Mas foi alguém muito de muito conhecimento e muito respeitado aqui em Xerém. Então não era só conversar com o pastor local da área rural, mas tinha um pastor presidente da Assembleia de Deus, tinha a igreja metodista wesleyana. Então isso podemos dizer também que nós, padre e pastor, participávamos menos, mas havia um grande envolvimento dos agentes da pastoral e dos membros que moravam aqui na região. Havia toda uma necessidade de visita. O nosso contato com a área rural, não sei se mudou muito, mas era um contato com a pobreza também dos lavradores. Uma coisa que chamava atenção, às vezes, uma família de lavradores, eu me lembro do Elias aqui, que era católico, ele, a esposa, 2 filhos homens, todos assim, de certa forma, trabalhando na terra, muitas vezes conseguiam tirar um salário mínimo por mês.
trabalhando a semana toda na terra e depois indo vender mercadoria na feira no fim de semana. Depois houve um período também de ocupações. Não vai dar para a gente falar sobre isso. E aí nós tivemos contato com outro perfil de pessoas, que foi dos miseráveis urbanos. Muita gente que estava lá nas favelas, nos bairros populares de Caxias, de Lote 15, e que para eles era a única perspectiva. Os anos 80 eram anos de muito desemprego. A gente hoje nas igrejas, a gente até estranha, porque não há tantos pedintes, mas os anos 80 era o tempo todo na igreja pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e a gente tinha que salvar o pessoal da fome dando 1 quilo de alimento. Nós sempre tínhamos na igreja uma quantidade maior para poder dar, porque era gente o tempo todo, né? Mas com as ocupações, fora o contato com essas áreas de conflito, mas depois com essas ocupações que aconteceram e que a pastoral também entrou, dialogou, deu apoio, nós entramos também em contato com muita gente que vivia na miséria mesmo. E para os quais uma ocupação de terra era como se fosse uma alternativa de vida. Ganhar uma terrinha e plantar e ganhar algum dinheiro. Então, é um contato com muita pobreza mesmo, esse contato com a área rural. Um símbolo disso era o copinho de beber café. Eu me lembro das reuniões lá no... como é que se chama? Naquele núcleo, né? Núcleo agrícola. Então havia encontro. Então, onde se tomava café? Era numa latinha de extrato de tomate. Não havia nem era o copinho de vidro, não. Era a latinha mesmo. A latinha já encardida pelo lado de fora, né? Mas era a situação dos lavradores. E, na época, também se vivia a situação de pessoas que foram comprando sítios, né? Foram criando áreas mais extensas, plantando capim e criando gado. Mas é isso. Então, tem uma história, eu acho que já passei do meu tempo, e os encontros, tem toda uma história dos encontros da pastoral ecumênica, o caderno que foi criado, foi um trabalho conjunto, né? E acho que é isso. Por aqui eu paro, então. Jorge Domingues, eu sou o membro dessa mesa inesperado, porque ontem à noite o Cláudio soube que eu estava aqui no Rio de Janeiro de passagem e disse: olha, eu vou falar nesse evento amanhã, eu posso abrir uns minutos da minha fala para você compartilhar a experiência que você teve na Pastoral Ecumênica da Terra. Eu fiquei muito feliz, falei, não tem melhor maneira de fazer uma visita do que contar um pouco da experiência que a gente teve naqueles anos. Eu fui, durante os anos de 83 a 88, mais ou menos, junto com o Padre Domingos, o coordenador da Pastoral Ecumênica da Terra. Nós dois era que assinávamos os projetos, pedindo recursos, pedindo apoio, e que a gente contava com o apoio da equipe metodista que o Cláudio fez referência, organizado pelo pastor Melquias, que era o superintendente distrital, mas também do programa de assessoria e serviços à Baixada, Paz Baixada, que providenciava assessoria técnica com o advogado, com outros técnicos que ajudavam e acompanhavam o projeto com a gente. Ele, o Padre Domingos, como o Padre Católico, e eu, como pastor metodista, que vim nomeado para a Igreja Metodista Mantiqueira, aqui em 83, fomos designados para fazer esse trabalho. E eu também tinha a mesma experiência de ser urbano, eu era muito jovem, eu estava com 19 anos ainda no seminário,
E nós estávamos aqui vendo como é que a gente começava a aprender a fazer um trabalho na área rural, nós vindo lá do Rio de Janeiro ou, no meu caso também, de Volta Redonda. O trabalho da Pastoral da Ecumênica da Terra tinha exatamente essa peculiaridade que vocês mencionaram de ser ecumênica. Ele tinha, desde o princípio, esse interesse de ser um espaço onde as diferenças religiosas não estavam marcadas pelas diferentes igrejas ou instituições eclesiásticas. Era mais o encontro das pessoas que tinham uma fé no espaço da onde elas estavam vivendo e aonde elas estavam tendo a sua luta diária de sobrevivência também. Naquele momento, nos anos 80, como a Magali disse, era um momento de democratização do país, era um momento também de resgate da memória dos movimentos de resistência dos anos 60 e dos anos 70. Houve nos anos 60 um movimento de resistência rural aqui na região do Xerém, e vários dos líderes daquele movimento ainda estavam vivos nos anos 80, quando a gente começou a fazer as visitas na área rural. E foi aí, através do núcleo agrícola fluminense, que a gente fez contato com várias daquelas lideranças e começamos a trazer as comunidades de fé que estavam presentes e querendo estar tendo um ministério dentro da área rural aqui em Xerém, que o pessoal de Caxias ou o pessoal do Rio de Janeiro pouco conhecia o contexto rural dessa região. É importante lembrar também que a Diocese de Caxias tinha sido organizada há pouco tempo. O bispo Dom Mauro Morelli tinha vindo do Rio de Janeiro, da Diocese, se eu não me engano, e assignado aqui, e ele veio com uma perspectiva ecumênica e que foi compartilhada com, na época, o bispo Paulo Aires Marcos, que era um bispo metodista, com o qual eles conversaram e tiveram essa visão de trabalhar em forma conjunta no espaço novo que a igreja estava desenvolvendo, tanto por parte da Igreja Católica com a nova diocese, como a Igreja Metodista, que trouxe esse superintendente Melquias para iniciar um projeto para o qual ele convidou, como o Cláudio disse, uma equipe de 10 ou 12 jovens seminaristas que vieram para cá para aprender e também viver a nossa fé num momento diferente dentro da comunidade. Eu acho que havia também, nesse momento, o interesse de resgatar a história que aconteceu na área rural, mas também conectar com o movimento operário que existiu aqui em Xerém. O nosso irmão Catito, José Evangelista de Souza, tinha sido líder operário, ele também tinha um contato com outros líderes operários que estavam ligados à Igreja Católica, e essa tradição de movimento operário, perto da área rural, com essa tradição do movimento na área rural, trazia um elemento comum, que a participação desses movimentos não era marcada por uma religiosidade apenas. O Domingos lembrou desse padre santo que era um líder na comunidade rural, o Catita era metodista, estava envolvido na liderança operária, tinha líderes da Assembleia de Deus, naquele movimento de resistência nos anos 60, e isso foi uma oportunidade de se envolver num contexto ecumênico que era novo, inclusive no Brasil. O bispo Dom Mauro Morelli fazia questão de lembrar que na teologia católica a diocese é a igreja. E ele falava que ele queria pedir filiação da diocese de Duque de Caxias ao Conselho Nacional de Igrejas, porque a CNBB não era igreja, ela não podia ser membro do Conselho Nacional de Igrejas, devia ser as dioceses. Então ele queria pedir essa... E sempre ficava questionando por que algumas dessas igrejas faziam rebatismo de católico, porque a gente reconhecia o nosso ministério batismal ecumenicamente. Mas no contexto aqui de Xerém, era importante lembrar que havia um outro ambiente ecumênico que não era comum até mesmo no resto do estado do Rio de Janeiro. Foi até no período que o Dom Mauro estava aqui que se organizou o Intereclesial das Sedes aqui em Caxias, que foi um dos intereclesiais com maior participação ecumênica naqueles primeiros anos. Eu lembro que a minha esposa, que é a pastora Rosângela,
participou da celebração final e foi junto com o Dom Mauro fazer a bênção final das comunidades de base que participaram. E o Dom Mauro sempre dizia que eu fui o único bispo católico que fui abençoado por uma pastora evangélica metodista que participou daquele momento. Mas esse envolvimento daqueles anos, dos anos 80, tinha uma realidade presente que não era uniforme. Nas nossas igrejas, especialmente na igreja metodista, a participação não era de toda a comunidade. E a gente teve que aprender durante esse período várias coisas e fomos descobrindo. Eu lembro de uma longa conversa que tivemos, a equipe da Pastoral da Terra, com os leigos católicos. O domingo estava o Padre Armando estava naquela conversa, em que nós conversávamos sobre como a gente tinha que ser fiel a manter o espaço de participação dos metodistas e católicos de forma equiparada, para não ter uma presença muito majoritária da Igreja Católica, que era maior, sobre a Igreja Metodista, que eram de menores, número de membros menores. Nós chegamos à conclusão naquela conversa que nós estávamos falando de um ecumenismo de base, que não era um ecumenismo que vinha apenas dos bispos, da diocese, do distrito, mas era um ecumenismo entre as comunidades presentes aqui na região. Quer dizer, considerar a Igreja Católica era, de fato, considerar as várias comunidades que estavam presentes junto com a comunidade metodista e algumas outras igrejas evangélicas que em outros momentos participaram, alguns eventos, alguns treinamentos que a gente fez. Foi também um período que a gente conseguiu apoiar o trabalho que aquelas comunidades estavam fazendo de forma comunitária. O Cláudio me lembrou aqui que nós pudemos, com recursos que vieram do Conselho Mundial de Igrejas, comprar um trator comunitário. E aquele trator comunitário passou a ser um instrumento para fortalecer o enraizamento daquelas comunidades, daqueles lavradores na área rural, porque ele organizou entre eles um processo de utilização do trator que a gente pôde obter, e ele passava o tempo todo trabalhando de área em área, de sítio em sítio, organizando um calendário, por um calendário organizado pelos próprios lavradores, que os leigos que participavam na Pastoral Ecumênica da Terra coordenavam para fazer a manutenção, para fazer a distribuição do calendário e organizar isso com as lideranças corais também. Era um momento também que a gente começou a lidar com as ocupações de população urbana que estava vindo para a área rural, mas era um período que havia uma tentativa de expropriação daquela população rural que estava nessa área por décadas, por gerações, porque era um momento que já se vislumbrava a expansão urbana da região do Grande Rio para essa área rural aqui de Xerém, assim como também para a área rural do lado de Nova Iguaçu. Nesse período, a gente também teve muitas dificuldades que é importante lembrar. Não só a gente dependia de recursos de fora, porque as comunidades não tinham recursos para poder fazer todo o trabalho, como também a gente dependia de estar constantemente lidando com essa teologia ecumênica de participação igualitária, num momento onde a questão do ecumenismo ainda era quase nascente. Não havia muito do diálogo interreligioso, da cooperação interreligiosa. Era um momento que a gente estava descobrindo aquele espaço. E descobrimos muito através da experiência dos líderes desses movimentos, porque eles eram ecumênicos na sua prática. Eles eram ecumênicos no seu dia a dia, eles já estavam presentes na luta de forma ecumênica, e nós, como líderes pastorais, chegamos para aprender deles. Eu acho que foi uma experiência que é muito contextualizada nos anos 80. Os anos 90 vieram já com umas diferenças que não permitiu que esse trabalho continuasse por muito tempo, mas também mostra que foi um momento necessário de trazer a experiência das comunidades eclesiais de base para o espaço ecumênico, que não era simplesmente um espaço católico ou metodista, mas também um espaço de participação e integração
nas lutas que já estavam acontecendo dentro da área rural. Eu não cheguei a comentar com vocês que eu, sendo pastor da Igreja Metodista, aqui trabalhei também na Piametá e depois em Pacaraguama, onde o Cláudio foi pastor. A gente sempre via esse espaço e a experiência da Pastoral Ecumênica da Terra sendo mencionado como um exemplo de trabalho ecumênico inovador no início dos anos 80, que não era um trabalho que vinha do ecumenismo institucional do Conselho Nacional de Igrejas, mas que vinha da base do trabalho que a gente estava fazendo. É importante resgatar essa história, como foi importante para nós nos anos 80 resgatar a história dos anos 60, porque para nós foi inspirador saber que já existia uma experiência ecumênica nos anos 60 na luta do conflito rural que teve aqui em Caxias, como também no movimento operário dos anos 70. Quer dizer, trazer à memória essas experiências ecumênicas permite a gente encontrar os espaços e os sinais de esperança que a gente precisa ter nesses dias de hoje. Obrigado. Boa tarde. Agradecer o convite, Arthur, foi inclusive pegado. Obrigado pela força. É muito bom estar aqui, né, junto com todos que ao longo desse tempo a gente vê que são 35 anos, está ficando velho, e relembrar, né, vir aqui é uma memória que vem, né, muitas coisas se apresentam para nós, então é muito bom, é uma oportunidade muito boa. Então, as lutas aqui são muito antigas, década de 50, final dos anos 50, tem aqui uma área de comunista, galera. Então, galera, as igrejas tinham que lidar com os comunistas aqui. Eles deixaram, era o José Pureza, né? Foi a principal liderança aqui, final dos anos 50, a organização que ele traz com a base dos comunistas aqui, Partido Comunista mesmo. E a esposa dele, Josefa Pureza, que eu cheguei a conhecer. E tinha uma liderança, mas teve muito aqui, havia uma estrada de ferro que ligava Belfor Roxo a Xerém, que é a Rio Douro, né? Era uma estrada de ferro decisiva para os agricultores aqui. A ditadura entrou aqui em 64, desmontou isso tudo, então tinha essas memórias, tudo, do 20 de lembra, que o pessoal comentava todo esse desmonte da estrutura, porque eles comentavam aqui com a gente das fugas de agricultores vestidos de mulher. Não foi só o Brizola e o João que fugiram de mulher, não. Então, muita gente envolvida nisso, essa história chegava para a gente, e isso mesmo que nos falou, o pessoal muito pobre, muito arrebentado. Eu vinha com todo um espírito de viver igual eles, né? Domingo me frustrou várias vezes, porque me pegava no pulo. Quando eu ia morar, eu comprei uma foice, você lembra disso? Comprei uma foice e uma enxada e ia lá trabalhar para o Elias. Aí descobriram que eu ia fazer. Depois eu imaginei que ia morar com, acho que era o Tomás, um magrinho lá em São Lourenço. Um magrinho que morava numa tapera mesmo, pau a pique. Eu queria morar com um cara, eu escondi isso todo mundo, minha família sabia, domingo não sei como, o Espírito Santo falou para ele, descobriu. Eu falei, putz, caramba, ele descobriu. Só que ele morre antes, né? Ele foi atravessar um rio ao lado, lá do Espírito Santo, tinha bebido, morreu afogado, dizendo, não era para ser mesmo. Hoje eu moro na área rural, o Arthur viu lá, hoje eu lido com terra mesmo, acho que já era a ideia de recuperar isso na minha vida. Mas a gente então entrava muito em contato com uma realidade muito pobre, muito abandonada, assim, metade do município de Caxias é área rural, desde aquela época já era essa área abandonada, degradada, que a ditadura tinha destruído, sem apoio de ninguém, e a gente nos deparamos com grileiros aqui armados, né? Eu me lembro do grupo nosso, era o Rafael, do SED, o Cadu, né? Carlos Eduardo, Paz Machado, CCDC, alguma coisa assim também, que ele atuava, o Jairo, Domingos, eu. Então, ao longo do tempo, isso constituiu um núcleo mesmo de atuação aqui, e eu andava muito para essas áreas todas, porque a gente tinha veículos, a gente conseguia entrar em áreas que eram nada. A gente tinha uma Toyota imensa e tinha um Gurgel, Gurgelzinho também, que era mais leve.
e a gente circulava, a área muito degradada, muito abandonada. E eu cheguei a atravessar de bicicleta até Piranema, várias vezes. Eu era louco mesmo, já era louco naquela época. Então, a gente eu tinha esse contato com essa realidade, foi uma super experiência. O trator veio, ajudou o movimento desse grupo mais ligado à igreja a se associar com outro grupo de lavradores, e em 1988 vencer a eleição contra um cara que estava, o Arnaldo, você lembra do Arnaldo? Ele estava no sindicato rural aqui há mais de 20 anos, ele foi colocado pela ditadura. O cara era o verdadeiro pelegaço, dominava tudo. E aí houve esse movimento, houve a vitória eleitoral, mas logo depois houve também as divergências internas, né, desse grupo, muita fragmentação, e esse grupo não se sustentou no movimento sindical. E hoje a gente assiste essa realidade rural ser atingida muito duramente agora por atuações dos grupos que se perpetuaram ao longo do tempo aqui. Hoje a milícia, por exemplo, tem uma área tem um assentamento rural aqui, o Terra Prometida, que fica também na nossa área rural aqui, que é onde nós atuamos, na divisa entre Piranema, que é um bairro de Caxias, e Marambaia, que é um bairro de Nova Iguaçu. É lá que está o Terra Prometida. Hoje a milícia atua ali para que areeiros entrem e extraiam areia daquela região, e atuam de forma violenta, armada. E a gente assiste esse universo se expandir no país, né? Hoje, milicianos, matadores estão se projetando. A extrema-direita se projeta muito fortemente. A igreja protestante, né, da coisa daqui, sofre também. A igreja católica, idem. Hoje não temos mais o Romualdo Morel, temos um bispo extremamente conservador aqui, né? E não sei como está a igreja metodista, se for uma aliança. Não está diferente. Então, foi uma aliança lá. Então, hoje, resgatar essa memória é resgate da memória de algo que existiu, que foi real. Nós vivemos isso. Resgatar como possibilidade futura de tentativas de resgate de uma memória que sirva para nós, para frente, porque o futuro não é promissor, o futuro não é positivo para nós. Nós olhamos como um cenário muito duro, no qual nós fizemos parte disso. A esquerda fez parte disso, tem os nossos equívocos todos, os erros todos foram cometidos. Torturadores e matadores da ditadura tinham que ter sido punidos. Quando a Comissão da Verdade foi criada em 2009, ela tinha poder para levar a julgamento e condenação, levar pelo menos a julgamento os crimes da ditadura. Quando houve uma crise do Ministério, quando o Nelson Jobim saiu, todos anunciaram a demissão, infelizmente o Lula recua e diz não, a Comissão da Verdade não vai ter esse papel. Então, nós perdemos uma das maiores chances de colocar esses caras expostos minimamente e trazer para eles o peso do que foram os crimes que eles cometeram. Hoje eles se elegem dizendo que tinha que ter matado mais nesse país. Os países que fizeram alguma coisa, Argentina, Chile, Uruguai e o Peru, não tem crime organizado desse porte. Agora, México, Colômbia, Brasil, que nunca fizeram nada em relação a esses caras, é onde você tem a continuidade dessa estrutura de poder, de violência. Então, eu sem saber, claro, estava entrando, claro, isso influenciou minha trajetória hoje, política, intelectual, ter vivido aqui essa experiência, ter mergulhado na Baixada exatamente nessa região. O Domingos me acompanhou muito, é o cara que eu devo mesmo esse contato, essa aproximação. Eu era ex-seminarista, vinha meio perdido, desorientado, queria ser pobre, como os pobres. Fala, Cláudio. Eu ia perguntar para ele se ele era seminarista. Eu era seminarista. Claro que o Domingos sofria na minha mão. Eu era um cara rebelde, revoltado, queria fugir, queria morar na área rural, você imagina. Tinha que andar 2 horas a pé para chegar no lugar lá, porque eu tinha condição lecionária. Enfim, eu aprendi muito. Isso aqui me deu uma dimensão de contato. Isso mesmo, contato com a população, com o povo, com as pessoas mais simples, e você vê essas pessoas e participar. Eu tenho um afilhado, eu todo ano venho aqui atrás do afilhado e da mãe dele, que é a Maria Luiz, que é do aviário, era do aviário, hoje ela tem uma casa do Santo Antônio, e a filha aqui no final da linha aqui de Xerém. Foi uma desabrigada daquela enchente em 2013, então eles conseguiram uma casa aqui. Eu sempre vim atrás deles, eu mantive o laço com Xerém, e devo muito a essa experiência. Acho que muito do que eu sou hoje, de ver
e de acreditar que é possível, hoje uma conjuntura muito mais dura, mas sonhar com uma possibilidade de igreja, de movimentos sociais e de luta política que possa resgatar essa memória. Hoje nós estamos, né, uma conjuntura pior do que aquele período. A gente saía da ditadura, mas unificada, né? Brizola vinha, numa época brizolista, criou-se uma Secretaria de Assuntos Fundiários, né? Teve o assentamento dos mais importantes da Baixada, o Campo Alegre. A gente foi lá visitar, eu lembro como se fosse hoje, domingo, lá visitar Campo Alegre. Penha Caixão foi acompanhado pelo Bruno, lá de Lote 15, era padre da Diocese de Nova Iguaçu. Então a igreja tinha esse envolvimento, e os movimentos sociais eram muito fortes, a Associação de Moradores, o MUB, eu participei do MUB intensamente aqui, outros participaram do MAB. A BM eram expressões de novos movimentos sociais. Hoje a gente está num refluxo total, uma direita que cresce assustadoramente, uma base conservadora muito grande, e a violência que se torna o atual governador, o atual presidente da República, pessoas vinculadas a uma estrutura muito violenta, que estimula, ano que vem, vai ser a apoteose desses grupos aqui. Então, resgatar essa memória hoje é uma tentativa de resgatar uma possibilidade, um cenário muito mais assustador e pesado nesse país, mas dizer que nós fizemos parte disso, isso existiu, é possível resgatar isso, esse é o sonho que a gente alimenta, né? Eu agradeço muito essa possibilidade da família de Marta. Obrigado. Então, a gente pensou em abrir para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Gente, muita emoção, assim. Nossa, eu... Imagina para nós. Eu jamais passou pela minha cabeça que isso já tinha acontecido aqui, né? Então, para a gente do projeto é muito importante resgatar e entender um pouquinho da história de vocês. Mas eu queria, assim, não é nem fazer uma pergunta específica sobre a pastoral ecumênica da Terra da época. Eu gostaria de escutar de alguns de vocês, não sei, como nós, do grupo ou sociedade como todos religiosos, cada um no seu contexto religioso, podemos resgatar a ideia, porque eu vejo como uma esperança, assim, resgatar esse diálogo interreligioso, esse vínculo com a comunidade rural, né, quebrar paradigmas, né, quebrar os rótulos e ter uma junção maior, vamos dizer assim. Eu queria escutar de alguns de vocês conselhos, assim, para um jovem rapaz. Vou começar aqui. Como você se chama? Antônio. Então, Antônio, eu acho que esse caminho que está sendo trilhado aqui já é um caminho muito significativo. O Zé Cláudio acabou de falar sobre isso, que é a gente saber lidar com a memória, né? A gente vive hoje, nesse contexto meio dramático que acabou de ser relatado aqui, a gente vive num contexto que não quer a memória, que quer viver o presente e falar de um futuro, que está construindo o futuro, que é o futuro, mas o passado é para largar para trás, para apagar, ou para recontar de outro jeito que favoreça essa idade que está aqui. Então, esse caminho que esse grupo aqui escolheu, e que o Cláudio falou que se encontra com o caminho que esse grupo está pensando para o dia 7 de março, esse encontro sobre os anos 80, é justamente esse caminho da memória, que não é uma coisa também estática. A gente vai lá, pega essa memória, quer dizer, a gente está olhando para esse passado à luz do nosso presente, quer dizer, o nosso presente também está fazendo uma leitura desse passado. Se a gente tivesse encontrado aqui 10 anos atrás, talvez a gente falasse desse passado de um outro jeito, porque a gente estaria de um outro jeito. A gente olha para o passado com o olhar que a gente está vivendo hoje, né? Então, esse caminho é um caminho muito significativo, porque tem muitas pessoas de boa vontade, que estão sem referência, que não gostam da realidade que a gente está vivendo, mas acham que as coisas
são desse jeito e sempre foram desse jeito. Quer dizer, eu acho que a gente mostrar, por meio da memória, que existe uma igreja diferente, que existe formas de articulação diferentes, movimentos diferentes da realidade que a gente tem, eu acho que é uma mola propulsora, assim, é um estímulo para muita gente de boa vontade que hoje quer uma referência, quer dizer, não gosta e não concorda com o que está aí, mas para onde eu vou, né? Para onde eu vou, para com quem a gente vai. Então essa memória é um caminho. Então, não para a gente também ficar nostálgico do passado, tipo, ai que lindo, agora não é mais assim. Mas é a pergunta que fica, o que a gente faz com isso, né? O que essa memória pode representar para esse presente? Aí é o desafio e que não tem receita pronta. Quer dizer que a gente tem que conversar no conjunto. Isso serve para quê? Né? Então, serve para quê? Para quem está aqui em Xerém? Serve para quê? Para quem vai voltar para os Estados Unidos? Ou vai estar numa outra realidade do Rio de Janeiro, em outro lugar, lá em Seropédica? Serve para quê? Aí é o caminho que a gente precisa trilhar junto e significar para cada realidade na qual a gente está envolvido. Eu queria seguir nesse mesmo lógica de pensamento que a Magali compartilhou, porque como o Domingos, o Cláudio e o Zé Cláudio também, lembrando que a gente veio para cá e a gente era muito jovem, né? Num período de muita esperança, porque a gente, eu entrei no seminário em 81, a gente estava vivendo um momento de redescoberta da democracia, um momento em que o Estado ditatorial colapsou. Então a gente estava vivendo uma esperança e recuperar a história dos movimentos dos anos 60, da resistência dos anos 70, esse movimento desde o final dos 50 que existiu aqui na região, ajudava a gente a reconhecer que os processos não eram simplesmente lineares. Tinha havido na região um processo de envolvimento popular, na área rural, também de trabalhadores, mas que foi reprimido, que foi não totalmente destruído, e recuperar aquela memória foi importante. Foi importante para nós na nossa formação. Né? A gente é parte de uma geração que teve uma oportunidade que foi única, pelo menos para nós dentro da Igreja Metodista, de experimentar esse trabalho ecumênico, esse trabalho a nível popular aqui na Baixada. Recuperar a memória, como disse Magali, não é só nostalgia, é ajudar a gente a pensar que os desafios do presente são os desafios desse contexto, mas eles não são totalmente diferentes dos desafios que outras comunidades já enfrentaram, e buscar na experiência deles alguns modelos para a gente adaptar no contexto atualmente. Eu acho que também a experiência da Pastoral Comunitária da Terra teve para mim um elemento muito importante. Eu, juntamente com a Magali, participei de várias reuniões ecumênicas, fomos participantes do Conselho Mundial de Igrejas em diferentes instâncias. A gente, através da Igreja Metodista, estava envolvido na época no Conselho Nacional de Igrejas. Quer dizer, o ecumenismo institucional foi muito importante para apoiar essa experiência. Mas o ecumenismo vivido na base do contato entre as pessoas das diversas igrejas e outras matrizes religiosas no cotidiano, nessa experiência de se organizar, foi um ecumenismo muito mais relevante para o contexto deles. Então, a gente pôde até ao longo do tempo, tendo aprendido e fazendo essa reflexão hoje, fazer uma autocrítica da importância daquele ecumenismo de base popular, de criar espaços concretos de convivência entre as comunidades que, pelo sistema, eram mantidas à parte, né? Vocês são católicos, vocês são protestantes, um não fala com o outro, o evangélico não fala com religiões afro-brasileiras, mas no cotidiano essa diferença não existia, porque os desafios da vida estavam presentes, e eu acho que a gente, como líderes religiosos, aprendeu disso. A gente trouxe essa reflexão para a nossa participação
nos intereclesiais, no movimento ecumênico, para justamente encontrar que não era a solução para o movimento ecumênico, não viria das hierarquias das nossas igrejas, viria mesmo desse encontro nas bases do movimento. Eu acho que isso foi uma experiência que traz luzes para esse momento difícil que a gente passa aqui no Brasil, né? Que são desafios que a gente tem, as experiências, como o Cláudio estava lembrando, de radicalização desse movimento de direita, de movimento de violência, que em outros momentos também foi muito forte, muito presente, especialmente aqui na área rural de Caxias, mas que nos ajuda a pensar que formas de resistir nesse momento através do espaço comunitário, espaço de base, do espaço ecumênico, do encontro do dia a dia nas lutas da vida. Eu queria falar uma outra coisa que eu acho que está presente também na fala de todo mundo, na experiência de todo mundo, que é na raiz da nossa utopia de um mundo mais igual, né? E da nossa certeza, né, de que a fé tem a ver com as mudanças sociais, né? Para nós cristãos está muito ligada à pessoa de Jesus, né? Ao Jesus histórico, aquele Jesus que viveu as realidades daquela época dele, né? E que entregou sua vida por amor a todos, tudo. Então, isso acho que é fundamental para a juventude, e eu digo isso porque os nossos jovens da Igreja Católica têm que fazer esse caminho, né? Uma pessoa de Jesus mesmo, que continua sendo fundamental para nós, né? Seja a idade que nós tenhamos, né? Foi isso que nos levou para o compromisso, né? E é isso que nos faz permanecer, né? E criar essa esperança que vem da fé, né? Não só da fé cristã, mas vem das outras religiões também. E outra coisa que eu acho muito importante, o contato com a realidade, né? Às vezes a igreja proporciona ao jovem uma oportunidade única, né, de ter um contato com uma realidade diferente da família dele, às vezes uma realidade mais dramática mesmo, né? Então, isso é fundamental. Na convivência com a Igreja Metodista, né, a gente tomou conhecimento de como que a Igreja Metodista sempre foi uma igreja muito voltada para o social, muito sensível ao social, né? Isso foi, eu achei muito importante na história da Igreja Metodista, né? E nós temos que resgatar isso na Igreja Católica também, né? Uma igreja voltada para o outro, né? Então, acho que esses dois elementos são importantes para, você falou, para um jovem. Então, acho que esses dois elementos são importantes também. Então, ao longo desses 35 anos, o campo religioso também se alterou significativamente. Hoje a Baixada, ela é dominada efetivamente pelo movimento evangélico pentecostal. Esse é o movimento mais expressivo. Então, o que se fala de ausência de Estado paralelo, isso nunca existiu. Os grupos políticos que se instituíram aqui, eles veem, né, no espaço da igreja pentecostal uma dimensão muito importante, porque é o que sobrou mesmo. O Estado ausente é o Estado presente nessa lógica social. Hoje, essa igreja é uma igreja que mais expande e tem uma atuação na vida das pessoas imensa, altera vidas destruídas, eles são capazes de recuperar essa vida. Então, o trabalho mais capilar, o trabalho mais, assim, detalhado na vida de pessoas, nessa miséria que é a Baixada, são essas igrejas. Elas travam um contato permanente, reestruturam vidas, e ao mesmo tempo são essas lideranças que estão na base da estrutura do poder político aqui. Então, 75% de votos no Bolsonaro aqui não é só a vitória dos matadores ao longo desse tempo, mas é a vitória também de uma estrutura de igreja que vai conviver com essa violência e que estabelece relações com ela.
Então, lidar com esses grupos, dialogar com esses grupos é um dos desafios maiores hoje na história da Baixada, em qualquer igreja, em qualquer movimento aqui. Eles estão presentes nesse espaço, é incontornável, você vai se deparar tanto com o miliciano como com o pastor. Eles estão nessas áreas. Então, se pensar o futuro disso aqui, ou pensar a continuação de uma proposta, é preciso pensar esse diálogo. Esse pentecostal, ele hoje é determinante nesse universo. Sem dialogar com eles, sem se aproximar deles, sem estabelecer como seria fazer um ecumenismo lidando com eles. É possível? Esse é um super desafio que eu vejo. Todos são ligados a estruturas de poder, tipo do Washington Reis, grileiro, se vincula com milicianos. Não, tem espaços dentro desses grupos que são diferentes, mas a grande maioria faz relação, estabelece contato. Só que nós tratamos eles como inimigos, como gente que foi corrompida, gente que é ignorante, o gerenciamento da ignorância feito por fake news. Então, nós hoje vivemos mergulhados nesse universo de quem são, mas nós não sabemos quem são eles. Temos muito pouca aproximação. Isso que a Pastoral Ecumênica da Terra fazia naquela época era tentar ouvir essas pessoas, se aproximar delas. Mas hoje esse exercício é muito maior, muito mais exigente. Então, a juventude hoje precisa fazer esse passo, que é um passo decisivo para o futuro. Daqui a pouco, serão maioria como religião no Brasil. A dinâmica das igrejas pentecostais é imbatível, tem uma dinâmica de avanço, de crescimento, porque são muito populares. Um analfabeto é uma liderança evangélica, ele fala, ele faz testemunho, ele faz louvor, tem culto, ele tem tudo. Né? Você vai perceber esse fortalecimento da estrutura popular dentro da família. Sabe quem são, a fragilidade, vão acompanhar o mais frágil, vão estar ao lado do mais frágil. Então, esse movimento a gente não fez, a gente perdeu, a esquerda perdeu. Igrejas mais consolidadas, como católica e metodista, não foi capaz de fazer esse avanço. Então, esse é um cenário que a gente tem que perceber e tentar avançar nele. É uma fronteira hoje dentro do país como um todo, uma super fronteira e muito difícil, né? Como você agora vai lidar, dialogar com esses segmentos, ouvi-los, entendê-los, né? Eu percebo isso. Só uma palavrinha, você até agradecer você, Antônio, que você fosse dar um conselho aqui. Eu falei, não sei se eu tenho condições de dar conselho, né? Mas eu achei bacana a sua pergunta, eu fiquei pensando assim, refletindo assim, né? Eu acho que são duas coisas que a gente não deveria perder, ninguém. Quem tem 60, quem tem 50, quem tem 30, mais novinho aqui, quem será? Hoje podia ser você aí, não sei, você talvez, não sei. Não importa, mas assim, primeiro, a indignação com o sofrimento humano. Viu o sofrimento humano, tem que tocar, tem que mexer. Quando mataram a Marielle, então grupos da nossa igreja, que às vezes ficava retrucando, mas ela também fazia tal coisa, sabe assim? E eu dizia, gente, quando morre uma pessoa, se você não puder falar nada de construtivo, que vai consolar a família, fica quieto. Eu já fiquei quieto com o pastor, às vezes, uma situação de morte, você deve ter vivido isso também, Jorge também. Pastor, fala aí alguma coisa. Você quer, né? Você quer ver o sofrimento humano. Então, esse sentimento, assim, sabe, de sensibilidade, eu acho que a gente não pode deixar perder de jeito nenhum, sabe? E a outra coisa, aí eu vou contar rapidamente uma historinha, outra coisa, que é o lado que eu ligo com que o Zé Cláudio falou, que é um pouco da gente ter uma sensibilidade com esse povão, sobretudo evangélico, que às vezes cai na onda da violência, porque agora é o que está sendo dito, então né? Mas a pessoa tem bom coração, né? Que é o seguinte, essa possibilidade que a juventude tem de cultivar ternura e abertura de mente. Então, o nosso filho, Guilherme, então, certa vez passou uma moça com o cabelo todo esquisito, pintado de azul. Eu até me certifiquei, se não tinha ninguém aqui para poder contar essa história. Aí ela passou, né? Eu falei assim, um negócio criticando, né? Eu falei assim, que coisa horrível, desse nível. Ele virou para nós, e Magali reforçou, falou assim,
ela está feliz. Ele cortou na hora, né? O tipo de preconceito nosso, porque a pessoa está se portando, está se vestindo, ou qualquer tipo de comportamento que supostamente, né, seria inadequado na nossa visão. E ele falou, ela está feliz, e a gente engoliu seco, teve que reconhecer, e hoje virou o bordão da família. Por que eu falava? Está feliz? Então, essa sensibilidade com o outro que é diferente da gente, né? Aí pode ser uma pessoa que às vezes assume a sua sexualidade numa outra dimensão que não é o do tradicionalismo da sociedade, ou pode ser um pentecostal que é daquele jeito que você fala, Bolsonaro, mas não né? Ele precisa de que haja perto dele possibilidades de conversa, de diálogo, a memória, lembrar, olha, mas no passado foi assim. Tá? Então eu acho assim que a gente devia tentar cultivar isso, sabe? Manter a sensibilidade humana diante do sofrimento e criar uma empatia maior com as pessoas, porque elas estão embarcando nessa, mas não estão embarcando porque são más, que é de coração duro, não são. Tem um ou outro que ele falou, mas assim, um terço da população brasileira, que é evangélica hoje, né? Esse pessoal não é violento, não pode ser, não teria Brasil se esse um terço da população fosse violento. Só que precisa aí, né? O cunhado, a tia, né? Todo mundo aqui deve ter cunhado evangélico, tia, o vizinho, né? Então criar um ambiente mais dialógico, né? De empatia. Mas não é conceito não, tá? Porque isso eu estou falando para eu mesmo, né? Para assim, que eu também preciso disso. Um pouco intuitivamente assim. Apesar da minha amizade com o Cláudio Jorge Magali, eu não vivi isso que eles viveram, né? Eu segui, de certa forma, um outro caminho e não convivi com essa experiência, isso é muito legal ouvir. Mas o que me dá esperança é que, apesar de poucos, nós temos um grupo de jovens aqui, uma pessoa notando o que vocês estão falando, e aí assim, me dá uma esperança de que não vai voltar isso que eles viveram e nem da forma que eles viveram, mas eu acho que pode voltar de uma forma melhor, né? De resistência, de vocês perceberem que as coisas podem acontecer. Então, acho que não sei se é conselho, mas assim, de que você possa ter esperança de que você pode fazer diferença, né? De uma forma ecumênica. Tinha uma pergunta só sobre a diluição dessa experiência, como é que foi esse processo e qual a posição hoje da institucional, né, da Igreja Metodista da Católica com relação ao ecumenismo, de incentivo, de que maneira ela está incentivando ou não está incentivando. Quem se sente à vontade para responder? Bem, como são 35 anos, né, falar sobre a posição da igreja hoje não é falar do processo de diluição daquela experiência. Eu acho que é importante sempre contextualizar o momento que a gente viveu aquela experiência, foi muito peculiar, nos anos 80. E havia todo um movimento de expansão da participação popular e envolvimento no processo político que não existiu, que estava reprimido nos anos 70. E nos anos 80, como o Domingos lembrou bem, a gente era muito ingênuo politicamente. O que a gente viveu de movimento de política naquela transição dos 70 para os 80 foi a anistia, foi a direta já, foi voltar ao processo democrático e num momento em que os partidos políticos, as forças políticas ainda refletiam os movimentos de resistência que existiram durante a ditadura. Então eram os exilados que estavam voltando, a gente lembra
do retorno do Brizola, de outros exilados, quando chegavam no aeroporto, como que ela trazia para nós que éramos ainda muito jovens, e aquela coisa assim, gente, esse pessoal liderou a resistência à ditadura e está voltando. Os anos 80 foi esse período também em que a experiência das comunidades de fé dentro do espaço social, do espaço político, foi um momento também de reconhecimento, do crescimento da teologia da libertação, do movimento das comunidades de base, dos intereclesiais, que garantiram também um espaço de presença das comunidades religiosas no espaço político, no espaço social, que estava sendo reconstruído no movimento político. Eu acho que a mudança dos anos 90 também mostra um pouco essa trajetória de reforçar outros espaços de participação política e que as comunidades de fé começaram também a não ter muito aquela preeminência de ser o espaço mais importante e disponível naquele momento que os partidos não estavam tão organizados. Eu acho que essa é uma das razões da diluição daquele movimento. Eu acho que no caso da Igreja Metodista específica, eu e o Cláudio vivemos esse período de transição para os 90, quando também a gente foi ficando mais velho, né, Cláudio? A gente foi passando um momento de formação, a gente foi assumindo outras responsabilidades, e o que a gente era no início dos anos 80, um grupo de seminaristas extremamente jovens, liderados por uma liderança religiosa que foi com a participação local. O espaço, como eu falei, de a participação metodista na Pastoral Ecumênica da Terra, ela não era uniforme dentro da nossa comunidade. Havia setores conservadores que também não aceitavam esse movimento do Baixada Livre, da Pastoral Ecumênica da Terra, e essa experiência de ter uma divisão interna também foi algo que a gente teve que aprender a lidar. Não era toda a comunidade que estava presente, a gente começou a ter alguma resistência interna quando esses grupos que não tinham visão tão progressista também começaram a se expressar de forma a se opor a alguns elementos desse movimento. Quer dizer, a transição para os anos 90 foi a transição também para um momento de maior pluralidade política dentro do país, que se expressou dentro da igreja metodista, também através de mudanças internas da hierarquia. Assim como na igreja católica, a igreja metodista, de tempos em tempos, também muda a liderança episcopal, e o bispo que veio no final dos anos 80 já não era um bispo que tinha a mesma experiência e o mesmo compromisso ecumênico que o bispo anterior. E nesse momento a gente começou a ter a falta de apoio institucional para a continuidade desse projeto. E essa foi um momento de diluição pelo lado da Igreja Metodista. Eu acho que foi uma transição da instituição e também a realidade de que começaram a haver outros espaços de participação política, em que o espaço de participação através da Igreja não era mais o primordial para as pessoas estarem envolvidas no movimento social. Não sei se alguém quer falar pelo lado da Igreja Católica. Eu não tenho muito essa experiência. Acho que ele forçou você. Você poderia fazer a pergunta. Por que a Pastoral Ecumênica da Terra e qual a posição da igreja hoje em relação? Mas eu acho que vocês da Baixada Livre sabem melhor, não foi? Porque não houve uma continuidade. Então, vocês acompanharam melhor, não foi? Assim, eu acho que não tem nenhum porquê, né? Assim, claro. É um somatório de coisas. Eu acho que o Jorge tentou explicar isso. Eu acho que tem fatores que dizem respeito às igrejas, fatores mais institucionais. E ele falou ali, certo? Mudou o bispo,
tinha começado lá com o apoio do bispo. No período de desenvolvimento, talvez a gente não tenha conseguido formar esse objetivo aí, algo dentro desse objetivo que era a participação dos leigos, de todos, que as pessoas assumissem, né? Ficou muito em torno ainda de bispo e de pastor. Muda o bispo, muda o pastor, acaba, né? Então tem a nossa fragilidade, que é a parte mais pedagógica, a parte mais assim de formar mesmo, né? Outro motivo, o Jorge falou também, que é a parte mais no sentido assim da oposição, da resistência que as pessoas tinham, né? Então, quando um projeto está muito bem feito, consolidado e a pleno vapor, então a tendência desses grupos é ficarem mais quietos no seu canto, né? Mas quando as fragilidades aparecem, e aí esse grupo também vem com toda a força para poder dizer, vamos acabar, né? Os recursos financeiros, eles eram mais ligados à assessoria técnica, né? Nem tanto ao trabalho pastoral. O trabalho pastoral era vocacional, Domingos, Jorge, tantos outros deles que faziam, né? Agora, o advogado, as outras pessoas, eles eram financiados por uma organização que deixou de financiar, né? Porque toda uma crise mundial que tinha a ver com os países comunistas lá, os recursos acabaram, os recursos financeiros acabaram, né? Eu não sei, por exemplo, como decidiu o trator, né? Porque o trator era um patrimônio, né? Não sei se ele foi sendo guardado, em algum momento a manutenção se tornou cara, né? Essas coisas acontecem, né? Então, eu acho que é esse somatório, né? Somatório de coisas. Talvez, em parte, porque a resistência às questões da terra no Brasil, as questões fundiárias, é enorme. Os inimigos da PET só se fortaleceram. Aí o Zé Cláudio descreveu muito bem, eles só se fortaleceram, né? Então, os inimigos do ecumenismo só se fortaleceram, né? Então, hoje, por exemplo, na Igreja Metodista, quem está na liderança é contra o ecumenismo. Então, se vocês quiserem, vamos fazer a pastoral ecumênica da terra de novo? Podem fazer, mas não vai ter apoio nenhum da parte mais hierárquica, né? Por isso que a fé tem que suplantar a religião, né? A gente fala de diálogo interreligioso, nós estamos falando de diálogo interfé. As pessoas que estão afins, se sentem chamadas, sentem no coração esse desejo, sabe? Deve ter um monte aí, sabe? Eu me lembro, o Jorge citou encontros de comunidade de base, né? Que houve aqui e houve em outros lugares. Eu fui lá onde foi, esqueci agora, foi logo depois, nos anos 90. E aí uma senhora da Igreja Batista estava lá participando do encontro católico, das comunidades de base católicas, das comunidades católicas. Aí, num dia lá, reuniu todos os evangélicos. Aí tinha um pastor, Batista do Rio. Ela era de lá, do Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quando ela viu o pastor, ela levantou alegre, abraçou o pastor, e falou assim: poxa, eu estou aqui, e o meu pastor nem um boa noite me deu, nem do tipo, vai com Deus, minha irmã, né? Foi contra ela participar. E ela estava feliz que tinha um pastor batista lá do Rio de Janeiro, que não era o dela, mas naquele momento era o dela, entendeu? Então, quer dizer, naquele momento, o diálogo interreligioso, o pai de santo que vocês fizeram referência, pode ser mais próximo de mim do que o meu bispo, entendeu? Então, aí vai se construindo. É isso que eu falei das pessoas de boa vontade. Que a gente precisa ser sensível a identificar essas pessoas. E dialogar com elas. E mostrar para elas assim: ó, isso tudo que está ali pode ser diferente. Já foi e pode ser. O pastor Jorge estava falando e eu estava tentando me lembrar o que aconteceu da parte católica. Mas houve uma substituição de padres aqui, né? Então, eu primeiro saí e depois saiu o padre Armando. E o padre que veio, embora uma pessoa muito boa, o padre Horácio, né? Mas já não tinha mais
as mesmas motivações que a gente, já não era tão importante. Eu acho que ele não tinha as mesmas motivações também sociais, mas também não conhecia bem a história. Acabou que a pastoral se tornou, parece que um problema para ele. Eu vim aqui algumas vezes e ele não sabia, ele achava tudo muito difícil, esse contato com os evangélicos, então ele não assumiu essa causa. E é difícil mesmo. Você sabia que era difícil? Pastor, não era mais uma prioridade para ele, teve outras prioridades. Ele quis aumentar o número de comunidades, ele quis reforçar a presença católica na área rural, tudo isso. Também, não sei o que vocês acham, mas também foi apontada a questão do sindicato. Houve tentativas, então, de buscar as mediações, que seria o sindicato. Houve dificuldades, né? A própria morte da Mariazinha, eu acho que deve ter influenciado muito, né? Embora outras pessoas tomaram a frente. Também outra coisa, que eu acho que essa do sindicato foi importante, o trator se percebeu em determinado momento que o trator ia ser uma mediação importante, não é? Para animar o pessoal a permanecer nas áreas, a ter uma renda familiar maior, tudo isso, né? Então eu não sei, eu acho que da parte católica do padre, eu acho que houve essa falta de motivação, e aí as dificuldades que são naturais, né, que você tem que lidar com elas, ele começou a não conseguir mais lidar, né? Não sei, um pouquinho. Pessoal, a gente trouxe só para terminar mais imagens que talvez alguém quer fazer mais uma pergunta. Que talvez vocês queiram comentar. Essas imagens são da Igreja Metodista mesmo, foram passadas por nós pela professora Marluz, do Visão de São Bento. Então aqui são algumas imagens dos primeiros encontros, né? E aí, não sei, a ideia era que eu não falasse nada não, que eu só passasse as imagens, se vocês quisessem comentar alguma coisa em especial. Esse é você? E atrás dele? Aquela parte. Aqui é o que nós falamos de José Evangelista. A Márcia Evangelista é a líder comunitária. Aqui é Mariazinha, essa vez, parece que não sou eu. Aqui é do Nicolau. Esse aqui sou eu mesmo, a pastora Helena, e ali é o Jairo, o advogado que acompanhava o trabalho da gente de base. Seu Luiz de Santo Isidro, esse senhor aqui, sabe? Mariazinha atrás dele. Praticamente. Joaquim Antônio, aqui os dois são Joaquim Antônio. Esse homem era muito interessante, que a gente, quando ia para uma reunião, fora, ponto de laboratórios, nós íamos lá para o estado, né, isso em carro, e ele tinha uma oração, antes de sair de casa, ele fazia uma oração solene, né, invocava a Deus. Ele e o Chico Silva eram da Assembleia de Deus, exatamente isso que eu ia falar, que os dois eram líderes da Assembleia de Deus que estavam no movimento camponês. Aí na sede essa foi a ocupação do tabuleiro. Tabuleiro, sim. Nós fomos lá. Ali o João Guerra era o avô da Mariazinha. Você lembra dele? Avô, pai, tio. Ele foi uma liderança do movimento daqui, da FNP, uma liderança mesmo de organização, de mobilização. E lá em cima foi em Pedra Lisa, não é isso? Foi naquele evento lá na essa é uma canção.
foi feita nessa época, de um grupo metodista, mas assim, de vários lugares do país. E um que liderou esse processo, ele é educador, trabalhou, realmente ligado a PET, mas no Baixada Livre. Essa música é importante. A música é cantada no Brasil inteiro aí, nos católicos. Esse aqui foi a celebração quando a gente adquiriu o trator. Exato, Veja Velha. Seu amigo, esse negro aqui, ó, seu amigo. Esse era da Eclesial, cantava lá. É o Quinto aqui, E aqui nessa segunda foto tinha alguns dos leigos da Igreja Metodista que estavam presentes na celebração. Eles participaram da celebração católica. Era a celebração católica, mas era quando chegou o trator e aí havia a presença dos membros da Igreja Metodista que acompanhavam o projeto. Os violeiros eram lá de Santo Antônio, né, os dois aqui, Jesus, e esse bigode que eram lá de Santo Antônio. Aí já é o quê? Vocês acharam um audiovisual, os slides e o paquete da festa, né? Era diferente, Tinha som. Era slides com som. Aquela voz era minha. Era sua. Então tem que achar assim. Esse era o Jeep que a gente usava, esse sou eu, aqui de camisa azul, e a gente estava no acampamento da Igreja Metodista Católica. Esse é o Francisco. Esse cabelinho aqui foi diluído. São Francisco, morava lá em Santo Antônio. Na verdade, é uma parte mais alta, né? Dona Lourdes, Rafael, Daniel, sou eu lá atrás. Não, essa era a Rica. Está na idade agora. Seu Luiz, esse aqui é o Claudinho, esse aqui é o Aguinaldo, Padre Aguinaldo, Daniel, da Igreja Metodista. Aguinaldo Brasil? Não. Essa aqui é a Dona Lourdes, lá na Rebeca, era a esposa na época de São Francisco. E eu para todos era esperança. Nesses acampamentos do Grupo Metodista Católico, a gente trouxe uma experiência que a gente trouxe jovens das duas igrejas para passar um tempo na área e conhecer o contexto também da Estado de vivência. Exato. Assim chamado. Sim. Na casa das pessoas. Estado de vivência assim, você vai, você agora ficar lá. Seu amigo. Dona Lourdes, seu Joaquim Torres, Aguinaldo e a Maria. Ela que é a Maria Zé. Ela é a Maria Zé. A Maria Zé, todos os nossos irmãos. Nunca falar, não quer falar aqui. Olha o Ernesto. Vai nessa aí. Quem você fez essa música? Eu chamo a gente. Isso. Como equipe, né? Foi a irmã católica que andou com a gente, irmã Tereza, essa aqui de óculos. Na Tereza. Esse foi o Eduardo. Esse é o Eduardo, irmão do Daniel. Isso. Esse é o Jairo ali, a Cachada, a advogada. Esse é o grande também. Seu Luiz, Dona Luz, este é um pessoal que acabou entrando no setor da. Eles estavam muito envolvidos no movimento do sindicato depois, eles participaram da direção do sindicato.
Pessoal, então a gente agradece muito a participação de vocês. Sei que é difícil chegar aqui, né? Mas conseguimos reunir esse povo todo e agradecemos muito a participação de todos vocês que vieram também prestigiar, comentar. A gente tem uma lembrança também para vocês. Algumas coisinhas aqui diferentes. Depois que eu vou comer. Vamos tirar de todo mundo.